Meus caros amigos, meus caros irmãos do movimento espírita de Petrolina e de toda a região, é com grande prazer que nos reunimos mais uma vez para debatermos o Evangelho de Jesus contido na doutrina dos Espíritos. O tema de hoje é bem oportuno quando nós nos referimos ao receio, ao medo da morte, o que nos leva a temer algo que todos nós sabemos, que ao nascer nós deixaremos esse corpo. Mas eu gostaria de dar um enfoque especial, obviamente dentro da ótica espírita, do conceito de morte. O que é morte? Como a doutrina espírita verifica, ou como a doutrina espírita conceitua o fenômeno morte? Seria a morte um fenômeno biológico ou espiritual? Tudo isso nós pretendemos conversar, no dia de hoje, sobre esse tema que tanto nos tormenta. Porque nós, obviamente espíritas, não devemos temer a morte, como o Mestre Jesus nos ensinou, dizendo que se nós acreditássemos nele, teríamos vida, e vida em abundância. Nos mostrou também, através da ressurreição, que num aspecto, na abordagem espírita, seria a reencarnação, ou o desenlace, do corpo físico, e tomando o espírito se assenhorando de todas as suas potencialidades e faculdades, quando despido dessa roupagem biológica. Então Jesus demonstrou isso no seu evangelho, está muito claro, nas várias passagens bíblicas, e não estou me referindo, à obra, às obras do Pentateuco Kardeciano, das 5 obras da codificação espírita, mas lá, no Novo Testamento, onde nós temos esse fenômeno, Jesus reaparece para os seus apóstolos, para aqueles que lhe eram do ciclo íntimo. Mas antes de adentrar no tema especificamente, eu gostaria de ler uma mensagem da obra O Espírito da Verdade, que foi ditado por diversos espíritos, tanto para Chico Xavier, quanto para Valdo Vieira, não Divaldo, Valdo Vieira. O título da mensagem é Na Viagem da Vida. Evitas a compra do fruto deteriorado, defendendo a saúde. Varres o lixo doméstico, purificando o ambiente. Lavas a roupa suja, garantindo a limpeza. Usas o remédio preciso, conjurando a enfermidade. Livra-te também das palavras que desçam da informação a maledicência, preservando o equilíbrio. Bloqueias o fogo, diriges a força elétrica, isolas o veneno, governas a explosão. Controla igualmente as palavras suscetíveis de converter a energia em crueldade, resguardando a segurança. Verbo deprimente gera a viciação. Verbo desvairado cria a loucura. A existência terrestre pode ser comparada à laboriosa viagem. O corpo é a embarcação, o pensamento é a força e a língua é o leme. Emmanuel. Para que nós possamos fazer uma reflexão sobre essa mensagem tão profunda de Emmanuel, transmitida aos médiuns Valdo Vieira e Chico Xavier. Pois bem, meus caros, vamos então conversar sobre esse tema, enfim, que ocupa grande parte dos pensadores, dos filósofos das religiões, sobre a morte. A morte, sobre um conceito físico, seria a ausência de vida no nosso corpo. Quando nós temos a chamada morte cerebral identificada, quando nós não temos mais atividade cerebral, nós temos a chamada morte clínica, ou a morte biológica irreversível. No Livro dos Espíritos, nas questões iniciais, nas questões primeiras, Kardec dirige uma pergunta aos espíritos, indagando-os: o que é a morte? Como se dá a morte? E aí os espíritos respondem: a morte do corpo físico se dá, a causa da morte, melhor dizendo, pelo esgotamento dos órgãos, quando os órgãos deixam de funcionar pelo desgaste do tempo ou por uma ação contundente, severa, que prejudica o seu funcionamento. Não sendo mais possível circular no corpo físico chamado fluido vital, que é uma derivação do fluido cósmico universal, portanto matéria,
não pode mais circular no nosso corpo físico, a nossa vida biológica ela se exaure. Mas aí vem o grande questionamento. Mas o que ocorre, então, após a morte do nosso corpo físico? Essa é a grande questão que se põe nas grandes religiões, nas vertentes religiosas que nós conhecemos. Para alguns, diz que após a nossa morte nós somos enviados, a depender das nossas ações, se boas ou más, né, ou para o paraíso, para o chamado céu, ou para o inferno, onde nós sentiremos, né, as chamas que não queimam, mas sentiremos o ardor dela por toda uma eternidade. Vários escritores, e o mais famoso deles, lá no século XIII, Dante Alighieri, escreveu a Divina Comédia, e lá ele descrevia, né, os ciclos, né, das zonas inferiores, que seria o chamado inferno, não é isso? Quando nós estaríamos, a depender das nossas condutas aqui terrenas, pelos chamados pecados que viéssemos a cometer, estaríamos então fadados ou destinados a esse local, né, de tanta dor, de tanto sofrimento, um sofrimento eterno. E vejam, as penas, até então, chamadas penas eternas, teoria das penas eternas, realmente preocupavam em demasia muitas pessoas e preocupam até hoje. Então todos esses condicionamentos, essas ideias de que nós seríamos destinados ou para o céu ou para o inferno, onde pais, né, onde filhos e pais seriam separados, né, uns no paraíso e outros no inferno, e apontando para o centro da terra. Pois bem, essa doutrina que segregavam as pessoas, né, ou pelo menos vislumbravam a ideia de segregação, de separação de entes que se amam, de pessoas que se amam, mas que estavam em processos evolutivos diferentes, causou uma série de perturbações. Pessoas se maceravam, ou até mesmo se mutilavam, reprimiam uma série de sentimentos ou de ações que seriam normais nos dias de hoje. Mas estávamos então envolvidos, a humanidade assim estava, envolvida na ideia de pecado, de pena. Algumas pessoas que se sentiam, ou que sentiam com a evolução da sociedade, da ciência, do conhecimento, viram que essa teoria sobre as penas eternas, sobre céu e inferno, elas não faziam algum sentido. Alguns se tornaram materialistas e outros extremamente temerosos em partir, sabendo que carregavam em sua consciência, lá no seu inconsciente profundo, né, o remorso, ou a ideia de que não fez o suficiente ou que estava em pecado. Então a culpa lhe aflige a memória, o pensamento, a consciência. Então o medo do desencarne é muito grande. O medo de morrer assim, vamos nos reportar nesse primeiro momento. Em grandes obras, em várias obras de André Luiz, nós vamos ver o processo de morte biológica e da desencarnação, que é um segundo momento. A equipe de André Luiz, numa obra específica, Obreiros da Vida Eterna, se não me falha a memória, ou Mensageiros, mas creio que seja, me corrijam aí, pessoal, depois, só fiquei na dúvida agora, mas é uma obra de André Luiz, ou está ali entre Obreiros da Vida Eterna e Mensageiros. São tantas obras, né? E tantos personagens que nós tivemos contato, né, com a leitura de André Luiz, enfim. Mas o que vale aqui, o que é importante é a lição. Ele acompanhou o desencarne com a equipe espiritual de várias pessoas de variadas religiões. E um especial chamou a atenção. Era uma pessoa que havia, enfim, era profitente de uma determinada religião, onde se professava a teoria, né, das penas eternas, enfim. E ele colocava uma resistência muito grande para o seu desencarne, porque ele precisava que um determinado líder religioso lhe desse, enfim, com palavras sacramentais, um alívio à sua consciência. Ele resistia ferozmente no corpo físico, ao ponto em que os trabalhadores da equipe espiritual tiveram um trabalho muito grande para fazer o desenlace dos laços fluídicos que o ligavam ao corpo físico, ao ponto de identificarem um certo avanço já de deteriorização do corpo físico. Pois bem, tudo isso em razão da vida, dos atavismos religiosos que estavam envoltos ou inseridos ou incrustados
na vida desse personagem que André Luiz nos coloca. Pois bem, com a morte, e aí a doutrina espírita tem o seu papel importante, colocando de maneira mais clara ainda do que Jesus já colocou pela limitação que ele tinha, o Mestre Jesus, obviamente, naquele momento em que ele veio à Terra, né? Cercado de homens ainda não inseridos, que não incursionavam na ciência. A humanidade ainda estava na sua infância, vamos assim considerar. Logo, a doutrina espírita, que obviamente é o cristianismo redivivo, vai nos explicar que com a nossa morte o que aparece não são almas penadas, assombrações, mas são homens, mulheres que encarnaram, que viveram sobre a terra, mas que deixaram os seus despojos materiais, os seus despojos biológicos aqui na terra e voltaram para a grande morada. Retornaram à pátria espiritual. É o que Kardec diz nas primeiras páginas do Evangelho e também do Livro dos Espíritos, nas questões iniciais. O que ocorre depois da morte? É a grande pergunta. Dentro desse processo de deixar o nosso corpo físico, nós vamos então retornar à casa, porque a morte não é o contrário da vida. A morte é o renascimento. Nós vamos renascer para uma nova vida. E ao fazê-lo, nós vamos nos desligando do corpo físico. Nós somos espíritos envoltos por uma matéria fluídica, etérea, como relata Allan Kardec, e o nosso corpo físico. Esse envoltório que ladeia o espírito, ele é chamado perispírito, que nos permite, como seres espirituais, ter contato direto com a matéria, com o corpo físico. Ele se liga molécula a molécula do corpo físico, o perispírito. Não é isso? O espírito transmite a ordem, ordena, o perispírito transmite a ordem e o corpo executa. E no mesmo sentido também, o corpo sente, passa pelo perispírito e chega e causa vibrações no espírito. Então essa interligação, enquanto o processo encarnatório é necessário para a nossa jornada, ele funciona dessa maneira. Mas no momento em que há a necessidade do retorno à pátria espiritual, quer seja pelo período de reencarnação já programado para aqueles espíritos completistas, nós também podemos passar por desarranjos orgânicos e o que nós chamamos de desencarnar, sair da carne, retornar à pátria espiritual. E aí nós vamos nos desligando molécula a molécula do corpo físico, até que nos desprendemos de maneira suave para alguns, de maneira rápida para outros, ou de maneira muito dolorosa para outros irmãos de caminhada. Pois bem, é dentro desse processo que agora o corpo liberto, que o espírito liberto do corpo físico, qual será a sua destinação? Será que para o céu ou para o inferno? A doutrina espírita tem uma obra muito preciosa, construída por Allan Kardec, que é a obra O Céu e o Inferno. Na verdade, céu e inferno é nosso estado de espírito. É como nós vivemos, é como nós nos portamos aqui. Tal vida, tal morte. Morte, entenda-se, transformação, retorno à pátria espiritual. Alguns, quando desencarnam, vão reencontrar os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que lhe foram afins aqui na Terra. Pessoas no qual ele cultivou emoções, sentimentos, laços realmente eternos. Mas para alguns, ao deixar o corpo físico, talvez não encontrem pessoas assim, ou espíritos tão, digamos assim, que eles são amigos, eles são afeitos, mas são inimigos que nós construímos. Pois bem, talvez isso seja o maior medo de todos nós. Um dos maiores medos é reencontrar os nossos desafetos. Quando deixarmos o corpo físico e retornarmos à pátria espiritual, para que regiões nós iremos? Para as regiões, nós seremos atraídos para uma região de acordo com as nossas vibrações, um lugar de concórdia, de paz, ou nós iremos para aqueles lugares que nós frequentamos ainda quando estávamos no corpo físico? Ou seremos atraídos pelos nossos inimigos que só aguardam o momento do nosso desencarne para então ajustar as contas devidas? Nas obras de André Luiz nós vamos verificar muito essa situação, onde os espíritos desencarnam e são muitas vezes aprisionados pelos inimigos,
Ou ainda são recebidos, né, aqueles espíritos que estavam sempre na torcida para que ele pudesse, né, seguir, cumprir aquilo que estava dentro do seu planejamento reencarnatório. Com grande margem de certeza, o que nos move, ou aquela dúvida que fica em nós é essa: será que nós aproveitamos nosso tempo suficientemente para isso? Allan Kardec, ele faz uma comparação, ele cita 2 exemplos de homem, entendam-se aqui espíritos encarnados. Ele diz que nós precisamos entender 2 figuras, e aí nós vamos chegar à conclusão sobre por que existe o temor da morte. Na questão 941 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma distinção interessante. Ele diz assim: nós precisamos distinguir 2 homens, o homem carnal e o homem moral. Me permita uma leitura rápida. O homem carnal é aquele mais preso à vida corpórea. Ele é mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual. Tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. A sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, mantém-se num estado de ansiedade e tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem que deixar no mundo todas as suas afeições e as suas esperanças. Esse, para Allan Kardec, é chamado homem carnal. Será que nós nos encaixamos nessa descrição? Em alguma parte delas? Será que nós nos preocupamos ou vivemos nessa ansiedade constante? Eu preciso fazer tal coisa, e me esqueço da parte espiritual? Ou, para lembrar uma história sobre um turista americano que foi visitar um rabino famoso que residia no Cairo. E aí ele procura esse rabino, a fama dele era já era bem disseminada, e quando ele procura, encontra o endereço, chega ao local onde esse rabino está, e olha o local e estranha. Vê que o rabino está numa pequena casa muito simples e cheia de livros, sem nenhum móvel. E aí o turista pergunta para esse rabino: onde estão os seus móveis? Aqui só tem livros? O rabino levanta os olhos e pergunta: e onde é que estão os seus móveis? Ele falou: meus móveis? Não, só estou aqui de passagem, sou turista. E o rabino respondeu: eu também. Então a ideia de que tudo que nós possuímos aqui nós levaremos, ou nós empregamos um esforço enorme, né, um esforço descomunal, sacrificando momentos, né, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos deveres morais, para, enfim, direcioná-los à aquisição de algo que nós não levaremos. Vejam que Jesus nos alertou que nós deveríamos juntar, amealhar tesouros onde? No céu. Mas como é que eu consigo amealhar tesouros no céu? Onde eu compro esses bens? Tem crediário? Obviamente que não. Esses tesouros são obtidos através do exercício da caridade, que nos possibilita desenvolver em nós valores imorredouros da alma. A paciência, a benevolência, o perdão das ofensas, através do exercício da caridade, que nós vamos amealhar esses tesouros imperecíveis e de que nós usaremos no mundo espiritual. Essa é a moeda do mundo espiritual, é a caridade, é o mérito de trabalhar pelo outro, de ser bom, de ser caridoso, naquele paradigma do homem de bem que está tanto no Livro dos Espíritos, né? Lembremos disso, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Será que nós não nos encaixamos nessa figura do homem carnal em algum aspecto? Que nós possamos fazer essa reflexão, todos nós, e a gente pensa: meu Deus, então é por isso, se eu morrer vou ficar tudo aqui e tal, né? Não vou poder desfrutar do meu carro, da minha casa, da minha família e tal, se eu for. E isso vai causando uma angústia muito grande. Quantas pessoas, não estou afirmando que isso seja a causa principal do que nós vivemos hoje, mas grande parte daquela sensação de desespero, do tempo passando muito rápido, das chamadas crises de ansiedade que nós experimentamos em nossas vidas, da depressão, é a nossa vida muitas vezes sem sentido. Esquecemos que nós somos seres espirituais,
e que nós nos desligamos da nossa casa, da nossa origem. Porque a doutrina espírita, ao debater profundamente a morte, diz que nós não morremos. Nós somos espíritos imortais, não somos eternos, só Deus é eterno. Nós somos imortais, nós sobrevivemos. Kardec, ao questionar o que ocorre após a morte, os espíritos relatam, né, de maneira bem contundente. O espírito apenas deixa essa roupagem física, mas ele continua a sua vida imorredoura, e ainda mantém a sua individualidade. Para o homem carnal, para o homem material, com a morte tudo se acaba. A ideia do nada apavora muita gente, aqueles que se colocam como materialista ou como ateus, enfim, a sensação de que tudo se acaba. Então isso também pode levar ao temor da morte. Ao lado das ideias, né, preconcebidas ou dos atavismos que nós, enfim, temos de que ou nós iremos para o céu ou para o inferno, para um lugar muito ruim, né, um lugar muito, geralmente ruim, que nos causa um certo temor, ou de deixar aqui na terra todos aqueles que nos foram amigos, que foram os nossos amores, aqueles companheiros de jornada. Mas isso ainda revela em nós, mesmo que a ideia de deixar esses entes que nós amamos aqui, revela em nós ainda um certo desconhecimento da morte, um certo apego, um certo materialismo. Porque as palavras de Jesus são bem claras nesse sentido. A nossa vida continua, nós continuaremos a viver e continuaremos a ter com aqueles que permaneceram na terra. Como? Através da comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo físico. Como isso se dá, Marcos? Apenas uma reunião mediúnica? Não! A todo instante. Se dá no momento em que nós estamos no sono do corpo físico, né? No momento de emancipação da alma, como sonhamos com aqueles entes que já partiram, com aqueles nossos familiares, essa comunicabilidade ela existe. Ela existe também por meio das cartas consoladoras, das mensagens ditadas pelo Espírito, provando a existência da alma. Um livro muito conhecido do meio espírita, que é chamado Bico de Luz, né? Onde jovens que desencarnaram encontram, ou quando recebidos na casa espírita, enviam mensagem para os seus pais que aqui permaneceram, dizendo, olha, realmente com a morte encontrei aquele momento de desorientação, mas logo fui conduzido. Mas sabe o que mais me faz sofrer aqui no mundo espiritual? São o seu choro, as suas lágrimas. Né? Porque ele diz, eu continuo vivo. Mas com seus choros e com suas lamentações constantes, isso me prende a sentimentos negativos. As suas vibrações, isso relatando a mãe, essa comunicação espiritual, causavam impressões ruins, vibrações ruins no filho que já estava na pátria espiritual. Então vejam, a comunicação ela se dá a todo instante. Tudo que foi construído não se perde. Os laços eternos de amor permanecerão para sempre. E Kardec, na segunda parte dessa questão, ele cita o homem moral e o temor da morte. Me permita a leitura novamente. Ele diz, o homem moral que se colocou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, experimentam, já nesse mundo, prazeres que o homem material desconhece. A moderação dos desejos dá a seu espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há decepções para ele, e as contrariedades deslizam sobre a sua alma, sem lhe deixar nenhuma impressão dolorosa. Diante dessa leitura, nós somos um homem moral ou um homem carnal? Que nós façamos sinceramente essa reflexão. É muito difícil, né, quando nós nos deparamos com essas indagações, quando nós fazemos essa reflexão e quando a gente constata, né, que ainda nós somos muito carnais, muito materiais. Alguns companheiros do movimento espírita, eu
compartilho isso com eles e eu digo assim, olha, nós somos espíritas materialistas, mas isso seria uma contradição, não é isso? Porque se nós somos espíritas, obviamente nós somos espiritualistas, não é isso? Nós nos filiamos uma corrente espiritualista, espírita, não é isso? Então o materialismo aí não se encaixaria, seria a contradição. Mas nós somos espíritas ainda, né? Nos desfazendo do nosso materialismo de todo dia, dessas nossas ideias que muitas vezes nos traem pelos atavismos. Dessa leitura, dessa questão do Livro dos Espíritos, nós vamos identificar em nós vários pontos. Será que nós somos os homens espirituais que provamos, experimentamos aqui na Terra os gozos ainda que o homem material ainda não experimentou? Não nos ocupamos o tempo com conquistas de coisas artificiais que não nos são necessárias para a nossa jornada, para o nosso crescimento? No momento em que nós fomos chamados para retornar à casa do nosso Pai, ao mundo espiritual, estaremos de consciência tranquila? No livro Missionários da Luz, André Luiz questiona, né, no momento em que há todo o planejamento, né, de encarnação dos espíritos, ele questiona como eram feitos os corpos, toda a programação que é feita, né, para a reencarnação dos espíritos, aqui nossa reencarnação. E aí cita, olha, esse espírito aqui ele é completista. E aí André Luiz, diante do novo termo que se apresentava, e por André Luiz ser o repórter do mundo espiritual, André Luiz questiona, mas o que quer dizer espírito completista? O espírito completista é aquele que cumpre tudo aquilo que está no seu planejamento espiritual, no seu planejamento reencarnatório, e retorna no tempo previsto. Só que os orientadores dessa colônia transmitem uma informação preocupante. Ele diz que apenas uma pequena parte dos espíritos que aqui encarnam são completistas. Grande parte vai falhar no curso reencarnatório. É por isso que se teme a morte. É de não completar aquilo a que nós nos propomos, que nós nos comprometemos no plano espiritual. Ao invés de praticar a caridade, nós semeamos a discórdia. Ao invés de silenciarmos, ainda continuamos disseminando maledicência ou utilizando mal o nosso leme, como diz Emmanuel na mensagem de abertura, usando mal a nossa língua, né? A gente dá um caminho diferente a nossa língua, muitas vezes, né? Ferina, a língua que ofende, que fere, ou utilizamos a nossa força não para ajudar, para levantar, mas para massacrar e oprimir o mais forte, o mais fraco. A nossa inteligência, um instrumento de grande importância para o progresso da humanidade, nós utilizamos esse instrumento, muitas vezes, para nos voltarmos contra o nosso Criador, o nosso empregador, né, que nos coloca na seara da terra, na grande oficina que é o mundo. Utilizamos a nossa enxada, né, a nossa inteligência, para muitas vezes colocar em dúvida, disseminar ideias falsas, incorretas ou ódio, utilizando os mais variados artifícios. É inteligência sem caridade. É isso? Dessa forma, meus caros amigos, meus caros irmãos, o que nos leva ao temor da morte é realmente não conhecer na profundidade os ensinamentos de Jesus. É muitas vezes não acreditar em Deus. E olha, nós vamos encontrar toda essa situação, ou pessoas assim, muitas vezes essa dúvida bate em nós, em todos nós. Ah, porque nós somos espíritas? Não, eu não tenho isso. Pessoal, veja, na hora que nós somos chamados para o testemunho, no momento da dor, no momento da separação temporária, nós vamos ser testados. E aí será separado o joio do trigo, para lembrar aquela passagem evangélica. Muitas pessoas se desesperam, quer se jogar aí junto com o ente, enfim. Isso ocorre ainda, né, não conhecer, é não vivenciar, é não internalizar a doutrina espírita, é não colocar no seu coração os ensinamentos de Jesus Cristo, que disse, da mesma maneira que nós teríamos vida eterna, como Ele. Uma vida em abundância, mesmo após
o seu desencarne, Jesus veio e se fez, se apresentou, né, todo reluzente, brilhante para aqueles do seu ciclo íntimo. Alguns duvidaram, outros aceitaram e outros seguiram a vida adiante. Isso não lhe causou tanto impacto. Pois bem, mas o grande impacto que Jesus causou para toda a humanidade, né, é realmente confiar que nós teríamos vida, sim, após a morte do corpo físico. E nós temos vários exemplos que a doutrina espírita nos coloca, fenômenos que não são objetos, ou que não foram estudados e publicados pelo espiritismo, mas por outras religiões, ou por pessoas que não são espíritas, revelando que conversaram, que tiveram com os seus entes que já partiram. Tantas provas se colocaram diante de nós, mas nós ainda nos mantemos muito resistentes. Quando a gente fala sobre o fenômeno do desencarne, do medo, do sofrimento, não posso deixar de citar uma obra de referência. Eu recomendo a leitura dessa obra a todos que nos acompanham nesse instante. É o livro Voltei, do irmão Jacó. Essa obra é interessante porque é o relato de um espírita que desencarnou. Frederico Thiessen, ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele desencarna. Ele desencarna e retorna com esse pseudônimo, né, de irmão Jacó, e Chico Xavier relata então as experiências, ou psicografa, né, esse relato da experiência do irmão Jacó no seu desencarne. E ele vai nos dar uma lição valorosa. Ele reconhece os equívocos que cometeu, mesmo sendo espírita, mesmo sendo integrante lá da equipe do trabalho mediúnico, ele reconhece os equívocos que ele cometeu. E aí, no momento de desprendimento do corpo físico, do desencarne, ele passa por uma série de situações, de lições, que mesmo assim, diante da sua situação, ele se fez humilde e retornou, tanto que é o nome da obra é Voltei. E ele relata uma série de experiências muito valorosas e nos alerta de maneira muito contundente. Não façam ou não se comportem de determinadas maneiras. Isso pode comprometer, né, o seu retorno à pátria espiritual. Isso pode lhe causar um temor da morte. Ele cita um exemplo que nós atribuímos a certas... Não damos tanta importância, vamos colocar assim. Ele tinha apego por pequenas coisas, pequenos objetos. Isso foi um tormento muito grande para ele. Então, não vou contar todo o livro, até porque também não tenho todo esse tempo disponível nesse momento, né? Mas leiam essa obra, é muito importante para a gente possa ter uma ideia de todo esse processo de transição. Um outro relato importante é do Humberto de Campos também, os seus vários contos, onde o título da mensagem é Treino para a Morte. E ele relata os espíritos que sofrem, ou que quando desencarnaram, relatam sofrimentos atrozes, por estar ainda ligados a viciações do homem carnal, que procurava aqui na Terra a satisfação de todos os seus prazeres, enfim. Quando desencarnam, não tem mais o corpo físico, o sofrimento se prolonga. Aqueles viciados em aperitivos, em comidas, em excesso, em aperitivos, etc. Ele coloca apego a pessoas, né, de propriedade. Eu tenho para mim que a obra de André Luiz chama Nosso Lar, é nosso lar, não quer dizer meu lar. É uma lição já no título do livro, né? Um livro tão difundido no meio espírita e não espírita, Nosso Lar, que já virou filme, né? Mas é bom você ler o livro. Muito mais rico ainda do que só o filme, né? O filme tem as suas limitações. Nós vamos ver na obra Nosso Lar, e André Luiz diz Nosso Lar justamente por isso, para que a gente já comece a ter essa ideia que as coisas não nos pertencem, as pessoas não nos pertencem. Meu filho, meu marido, minha esposa, minha casa, meu carro. Não, nós somos apenas como o rabino da narrativa que fiz há pouco, que eu trouxe aqui há pouco. Estamos apenas de passagem. Esse tempo é tão rápido, tão curto, que o único objetivo que nós temos aqui é, para a maioria dos espíritos que aqui estão, é resgatar erros do passado. Para grande parte. Um pequeno percentual está aqui por provas, né, por provações, que querem o seu adiantamento, né, espiritual.
E uma pequeníssima parcela são espíritos missionários. Grande parte dos habitantes da Terra estão em processos expiatórios, pagando, se reequilibrando perante as leis de Deus. Dívidas de reencarnações, de existências pretéritas. Então que nós possamos refletir sobre esse fenômeno da morte. E a pergunta é, quem tem medo da morte? Apenas aqueles que não conhecem. O medo, muitas vezes, é fruto da ignorância, o não conhecer. Como diz Paulo, né? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Paulo já nos fez esse alerta. Dizia ele, o apóstolo dos gentios, que nós não nos assustemos, porque a morte é renascer. A morte significa renascer para uma outra vida. Paulo, nos seus últimos instantes em Roma, no momento em que um soldado se aproxima para pôr fim à sua vida biológica, ele se mostra sereno, em paz. Essa paz que o apóstolo Paulo nos concita a ter, a consciência tranquila, né? A sensação do dever cumprido. Esse dever a ser cumprido se dá basicamente em conhecer as leis de Deus e procurar vivenciá-las. No momento em que nós nos devotamos sinceramente a ser o evangelho vivo de Jesus, mais uma prova de que a morte não põe fim à vida, pois aqueles espíritos que nos são afins, que já viveram aqui como homens e mulheres, trabalhando no bem para o avanço da humanidade, estão ao nosso lado, nos inspirando, nos dando força para seguir adiante. Então que nós possamos refletir sobre a mensagem de hoje. A morte é apenas a transformação, o retorno para a nossa casa. A casa que muitas vezes o materialismo que nós estamos envolvidos nos impõe ou nos leva a romper laços com a nossa casa. É por isso que nós sofremos quando nós somos materialistas ao extremo, porque nós nos fechamos e rompemos o laço com a nossa grande família espiritual e o nosso irmão maior, Jesus, que está sempre por nós, nos orientando e nos abraçando, com seu abraço caloroso e fraterno. Muita paz a todos e que nós possamos refletir sobre os ensinamentos de Kardec, sobre o exemplo vivo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos.